Olá, você me conhece? Meu nome é Elaine Miciano, sou psicóloga, neuropsicóloga e também terapeuta de vivência passada ou por regressão de memória. Hoje eu estou trazendo esse vídeo para conversar um pouquinho com você a respeito de aspectos, características do TDAH que aparecem e que são confundíveis com o próprio TDAH. Como assim? Um dos prejuízos que de passar muito tempo na telinha, principalmente, especialmente crianças e adolescentes, é que a telinha oferece estímulos muitos e variados durante pouco tempo, o que vai acelerando mesmo o mental, o cérebro, inclusive o emocional. Então existe um momento que não se quer outra coisa a não ser ir para o celular ou ir para outra telinha qualquer. É parecido, meio parecido com antigamente que vivia na televisão. O que acontece é que a TV, principalmente antigamente, ela não trazia tantos estímulos ou tão rapidamente assim, quanto é o que acontece no momento com as telinhas. Então, as crianças e adolescentes geralmente ficam nas telinhas porque também não tem mais o que fazer, né? Não existem estímulos para outro tipo, outra rotina de vida. Eu costumo dizer, por experiência profissional, que são crianças que são abandonadas dentro de casa. Então, são crianças em que os pais não têm tempo, não se dispõem tempo para ficar com elas, para ouvi-las, para estudar junto, para dar banho, para perguntar como foi o dia, para perguntar quais são as dificuldades ou as facilidades, para dialogar, às vezes até mesmo para brigar ou discutir. Eles não encontram tempo, porque eles também estão ocupados em suas telinhas. Muitas vezes trabalhando, outras vezes porque também já estão viciados nas telinhas, estão dependentes, que funciona muito parecido com qualquer outra droga. No caso das crianças e dos adolescentes, eles se habituam a ficar sozinhos, buscando essa companhia das telinhas, dos celulares. Então, eu alerto aos pais, os responsáveis, pais, pai, mãe, responsáveis, que atentem. Muitos pais colocam, né, engravidam e têm seus filhos por um protocolo social, do qual todos nós fazemos parte, de alguma forma. Outros adotam também para acessar, de alguma forma, protocolos sociais ou morais ou religiosos. Mas dentro de casa não existe a responsabilidade do educar, não existe o compromisso do participar da vida e do deixar que a criança ou o adolescente participe também da vida. E da vida no seu sentido mais amplo, desde uma arrumação de casa, ajuda dentro de casa, até ajuda fora de casa. Todos nós precisamos nos sentir vivos, todos nós precisamos nos sentir vistos, reconhecidos, todos nós precisamos que alguém nos veja e nós vermos esses alguém. Sim, a recíproca precisa ser verdadeira. Se isso não está acontecendo, é porque não está acontecendo muitas outras coisas que talvez não seja o caso nesse vídeo. Esse vídeo eu tento trazer esse recado. Quando a adolescente, a criança, se sente abandonada, isso não é uma questão consciente. Quando os pais abandonam suas crianças, seus filhos dentro de casa, que também muitas vezes não é consciente. Como é que eu vejo isso? Me parece que são pais despreparados para criarem seus filhos, para educar seus filhos. Crianças não vêm prontas.
nem os adultos são prontos, geralmente. Crianças não vêm prontas, elas precisam ser educadas. E para educar precisa de disciplina, precisa de hora para tudo. Para o lazer, para estudar, para dormir, para acordar, para conversar, para ficar sozinho, para ficar com os amigos, para sair, para passear e às vezes até para trabalhar. Essa é a vida. Esses pais despreparados para educarem seus filhos abandonam seus filhos dentro de casa. Ah, mas eu preciso trabalhar. Por algum tempo, acredito sim, mas sempre existe uma forma de deixar a responsabilidade, alguma dela, para o adolescente ou para a criança. Sempre existe uma forma de fazer, de colaborar para que essa criança, esse adulto, se sinta visto, se perceba reconhecido, se perceba visto aos olhos dos pais. Ah, mas meu filho não gosta, meu filho diz que eu fico muito em cima. Claro que é uma questão de mediar isso, mas eu sempre coloco que quando o adolescente diz que você está muito no pé, talvez você esteja no pé adequadamente. É claro que é bom se consultar, olhar, observar a situação, caminhar junto, nem de mais, nem de menos. Nem excessivamente, que também a gente parte para um outro aspecto que é o da rejeição, e nem esvaziando, que isso é uma forma de rejeição, abandono. Não é porque está dentro de casa que está fora de perigo. Muito pelo contrário. Às vezes uma criança, um adolescente dentro de casa, dependendo do que está fazendo, está tão em perigo quanto se estivesse na rua. Por quê? Porque está num momento, numa fase, onde não é capaz de cuidar de si mesmo. Por isso é criança e por isso é adolescente. Por isso não é adulto. Tá? Ainda no caminho de adquirir as condições para cuidar de si mesmo. Mas é adolescente, ainda não tem essa condição. Ainda é responsabilidade dos pais. Então, o déficit de atenção, transtorno de atenção, esses sintomas que aparecem, que muitas pessoas dizem, meu filho tem transtorno de atenção, hiperatividade. Geralmente, quando avaliado, o que eu encontro são crianças abandonadas dentro de casa. Eu gostaria de trazer esse vídeo com esse alerta. Vamos atender as nossas crianças, vamos atender aos nossos adolescentes, vamos ver quais são suas necessidades e vamos buscar as nossas também. Geralmente esses pais também não tiveram, mas nem sempre os nossos pais nos dão aquilo que nós precisamos. Às vezes nós aprendemos dentro de casa só o como buscar lá fora. Isso é muito importante. Os pais não são perfeitos, assim como os filhos também não. Mas podemos melhorar. Então vamos buscar essa melhora. Então, o fato da criança ser desatenta, estar com o cérebro acelerado, não significa que esteja com transtorno de atenção e hiperatividade. Significa, sim, que ela está com déficit de atenção. E pode significar que seja porque ela está abandonada emocionalmente dentro de casa. Os pais podem até estar dentro de casa, fazendo outras coisas. Ela não está abandonada fisicamente, os pais estão lá, os responsáveis estão lá. Ela está abandonada emocionalmente. E quando se está abandonado emocionalmente, principalmente pelas pessoas que são mais importantes por nós, ou por nós mesmos, a nossa tendência é alienar. Ficamos cada vez mais sozinhos, nos levando a uma alienação. Existe um momento que eu não sei mais o que eu penso ou o que eu sinto. E aí eu entrego o meu pensar, o meu sentir
para o outro. É quase como se eu tivesse que perguntar para o outro o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Se essa criança, se esse adolescente encontra fora de casa pessoas de boas índoles que vão orientar, ótimo. Mas no mesmo lugar pode encontrar pessoas também que podem prejudicar, trazer prejuízos irreversíveis. Daí é a minha dica. Obrigada a você que me acompanha nos meus projetos, tanto no Instagram quanto no YouTube, Doutora Elaine Miciano, e até o próximo vídeo.